Brasil está repleto de grandes empresários do setor imobiliário que não são conhecidos no restante do país. São líderes que ao longo de décadas construíram empresas que são referências em suas regiões de atuação e que possuem muita experiência e conhecimento para dividir com os profissionais do mercado imobiliário. O podcast Líderes Imobiliários que você precisa conhecer nasceu para resolver esse problema. Aqui você vai conhecer a história dos principais empreendedores imobiliários do Brasil. Eles merecem que o Brasil conheça suas histórias e o Brasil merece conhecê-las. O podcast abordará a história desses empresários e de suas empresas, bem como as lições aprendidas ao longo da carreira e a visão deles sobre o mercado imobiliário brasileiro. Preste atenção a toda essa experiência de vida e sabedoria acumulada e quem sabe você cometerá menos erros em sua jornada. Fiz questão de ser rigoroso na escolha dos patrocinadores do podcast Líderes Imobiliários e que só houvessem empresas em que confio, conheço o trabalho e que são referências nacionais. O podcast Líderes Imobiliários é apoiado pelas empresas CIA Inteligência Imobiliária e Prospecta Inteligência Imobiliária, dos meus amigos Paulo Toledo e Cristiano Rabelo. A CIA tem um DNA de um dos seus fundadores, o Paulo Toledo. Paulinho foi pioneiro no Brasil na técnica de vendas conhecida como panela de pressão. Para quem não conhece, é a técnica que gera a comercialização das unidades em um dia ou até em poucas horas. Durante décadas, ele aprimorou essa técnica na coordenação de vendas de empreendimentos e se tornou a maior referência do Brasil em lançamentos imobiliários. A CIA atua na coordenação e inteligência de vendas de lançamentos imobiliários horizontais e verticais, assessora no desenvolvimento de projetos e na gestão de marketing. Mais informações no site www.imóvel-cia.com.br. Para mim é um grande prazer ter a Prospecta como patrocinadora do podcast Líderes Imobiliários. A minha história com seu fundador, o Cristiano Rabelo, é antiga. Há mais de 20 anos nossas empresas fizeram várias obras juntas. Há 10 anos ele iniciou uma parceria com a DIT, onde ministrava cursos em todo o Brasil, tanto de viabilidade econômica quanto de inteligência de mercado, com o objetivo de preparar os empreendedores imobiliários brasileiros para lidar com investidores. De lá para cá, a Prospecta se transformou numa das principais empresas de inteligência imobiliária do país, tendo analisado mais de 2.500 cidades, feito pesquisas de mercado em mais de 400 cidades e suas pesquisas envolveram mais de 50 mil unidades residenciais e um VGV superior a 20 bilhões de reais. Para mais informações, acesse o site www.grupoprospecta.com e obtenha mais informações. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez juntos, hoje com José Luiz Galvez, da Galvan, lá de Vitória do Espírito Santo. É muito bacana, mais um grande empresário brasileiro que a gente vai conhecer. O Zé Luiz, a empresa dele já tem 40 anos de atuação, muito conhecida e respeitada lá em Vitória, atua no Rio de Janeiro também, e agora chegou a hora do Brasil conhecer ele também. Tudo bem, Zé Luiz? Como é que você está? Tudo bem, é um prazer enorme aí, e quero também te parabenizar, porque além das nossas aí associações, sindicatos, etc., é importante que os empresários da construção civil encontrem aí mais um veículo aí para conhecermos uns aos outros. E fico muito feliz aí de estar com você. Muito bacana. Eu também. Você sabe que eu estava pensando no final de 2021, dizendo, poxa, toda a jornal que eu leio, matéria, podcast, é com incorporadores de São Paulo. Está na hora de ter tanta gente boa, bacana aí pelo Brasil, né? Vamos conhecer essa turma, né? Então, hoje eu estou tendo o privilégio aqui de bater esse papo contigo, não lhe conheço, né? Assim, ao contrário de outras pessoas que eu já entrevistei, que eu bati papo, que eu conhecia, né? Então, hoje o interesse também é meu de saber um pouco mais sobre você, sobre a Galvan. Eu queria começar, Zé Luiz, perguntando como é que foi o seu início nisso? Você é engenheiro, você já sabia com que ia entrar nisso? Foi meio que de paraquedas, como foi meu caso. Eu sou formado em marketing e administração, mas acabei sendo construtor, né? No seu caso, como é que aconteceu? Eu sou engenheiro, né? E desde criança eu sempre tive uma afinidade muito grande, eu sempre gostei de construir, aqueles brinquedinhos de pequeno construtor, brincar de casinha de madeira e tal.
E eu nunca tive dúvida de trilhar aí a engenharia. Eu tinha também um primo que ele colocava o engenheiro, a engenharia lá nas alturas, aquele viaduto que foi construído e tal. Então, eu já nasci num clima assim, com a engenharia muito valorizada e acabei fazendo vestibular e fui fazer o curso de engenharia. No segundo período de engenharia, teve um concurso para professor do Colégio Salesiano de Física e eu fui fazer e participar desse concurso. Minha mãe sempre atuou na área de educação e tal, e eu passei em primeiro lugar nesse concurso, mas eu tinha 19 anos de idade. E a vaga que tinha era para o segundo ano científico, ou seja, os alunos eram quase da minha idade. Mas graças ao diretor lá da escola, etc., que falou assim, você é muito novo para dar aula para o segundo ano científico, mas nós vamos experimentar. E isso foi muito importante, posso até te dizer que mudou minha vida, e aí eu trilhei nessa carreira aí de ser professor de física, depois de matemática, fui professor de cursinho, e depois também tive a oportunidade, fui convidado para ser professor na Escola Técnica Federal, onde eu dei aula de geologia e de construção. Foi muito prazeroso, até hoje eu tenho um pouquinho aí o estilo de falar como professor às vezes, mas quando eu estava no último ano, um professor da universidade me chamou e falou assim, olha, a Encol está precisando de um auxiliar de engenheiro. A Encol não trabalhava com estagiário, trabalhava com auxiliar de engenheiro, com carteira assinada, etc. E eu indiquei você. E aí, então, eu fui lá conversar na Encol, o Ageu, que depois foi diretor da Encol, né? Ele é meu ídolo até hoje, aprendi muito com ele, é daquelas pessoas que você encontra na vida e te incentiva, né, ainda mais a permanecer naquilo. Só que como auxiliar de engenheiro da Encol, o salário era 1.200, não vou nem dizer a moeda, porque aí eu nem sei mais. E eu ganhava na escola técnica como professor 6.000. Então isso foi uma decisão importante, porque tem hora que você tem que recuar para adiantar. E nessa época, qualquer centavo era muito importante para mim. Meu pai era funcionário público, minha mãe professora, Vila Velha de Vitória era separado por uma única ponte, com um trânsito muito difícil, a gente pegava 2 ônibus para ir até a faculdade, uma vez ou outra que meu pai emprestava o carro para eu ir para a faculdade, e ia fazer muita diferença, sair de 6.000 para 1.200, mas eu tomei a decisão certa e tive muita sorte, porque a Encol, embora tenha falido, ela foi uma escola, foi uma pós-graduação, e todo mundo que teve oportunidade de trabalhar na Encol vai dizer isso da empresa. E aqui no Espírito Santo, a Encol estava começando, só tinham 2 obras. Então, uma empresa muito bem estruturada, muito bem colocada no mercado, você, como auxiliar de engenheiro, tive a oportunidade de participar de tudo, de treinamentos, Então, foi assim que eu iniciei na área de construção. Depois eu criei uma empresa de pré-fabricados de madeira e também tive sorte com o início aqui da CST, que é a Companhia Siderúrgica de Tubarão, hoje a ArcelorMittal. A gente fez 60.000 metros quadrados de obra, porque eu tinha colocado uma empresa para fazer casas pré-fabricadas de madeira. E quando começou a CST, essa empresa passou de 20 para 1.000 empregados, assim, da hora, né, do dia para a noite. E aí é uma coisa importante, porque você, na escola de engenharia, você não tem uma matéria, alguma coisa para te tornar empresário, só para te tornar engenheiro, e você sempre acaba... Luiz, você está falando isso era a minha próxima pergunta. Dentro do que você falou, eu ia perguntar exatamente isso. Como é que é você sair de engenheiro para virar empresário, né? Eu acho que os currículos de engenharia, eles deveriam focar mais em 2 coisas. Um é o aspecto jurídico, porque qualquer coisa que você pense em empreender, qualquer coisa que você pense em fazer,
você tem que fazer de acordo com as leis existentes. E muitas vezes o engenheiro tem o ímpeto de saber o que é melhor, qual a melhor forma de fazer, etc., e não se atém para isso, até por não conhecer. Por exemplo, a Lei 4.591, 6766 e outras leis que são relativas ao nosso mercado, ao nosso negócio, nós deveríamos saber a base dessa lei. Não que a gente vai ser o advogado, mas é importante que a gente que tenha criatividade e conhece mais a questão da construção, por exemplo, você possa subsidiar melhor o advogado e o advogado falar com você e você entender o que ele está falando. Então, eu acho que é uma deficiência aí do nosso ensino, no curso de engenharia, e a quantidade de engenheiro que se torna empresário é muito grande. Às vezes não só na área de construção civil, mas em muitas outras coisas. E a gente, assim, entrou na marra. Tanto que essa empresa que a gente criou, fizemos 60 mil metros quadrados de obra lá na CST, acabou numa situação que, quando eu fui fiscalizado pelo INSS na época, praticamente todo o lucro eu paguei, né, pela autuação que eu tive. Hoje, com a experiência de empresário, eu procuraria um advogado, eu trabalharia diferente. Na época, ali, com um engenheiro meio inocente nessa parte jurídica, nessa parte, né, de empreendedora, eu acabei, se o fiscal achou isso, eu vou pagar e pronto. E isso me desanimou um pouquinho, Felipe, assim, em termos do empresário, porque eu atribuía aquele fato de eu estar pagando aquilo a um erro de um contador que eu contratei, trabalhei. Eu tenho hoje também na minha mente o seguinte: eu acho que quase todo empresário hoje no Brasil, ele é muito refém dos contadores. E a responsabilidade do contador é limitada, porque é o empresário que paga a conta. Então, e muitas vezes, quando você está começando, você não tem condição de pagar a bons contadores, a contadores mais experientes, então você fica refém de um erro de um contador. Como a empresa cresceu muito rapidamente, a gente não tinha um contador com conhecimento suficiente para, né, para aquilo que a gente estava fazendo, e aí eu fiquei desanimado. E praticamente fechei a empresa, porque eu não queria mais fazer casa pré-fabricada de madeira, e obras industriais no Brasil, praticamente depois da CST, não havia mais, né? Tinha até lá em Tucuruí e tal, mas não tinha mais mercado para essa empresa continuar fazendo o que ela estava fazendo. E aí surgiu a oportunidade de, como engenheiro autônomo, montar o primeiro grupo de condomínio, juntando 10 amigos, tentando ajudar um a comprar seu apartamento, e eu tinha uma empresa de projeto estrutural, projeto de instalações e até projeto arquitetônico, porque na época não tinha escola de arquitetura aqui no Espírito Santo. O mercado aqui ele era suprido por engenheiros ou por alguns arquitetos que vinham de fora. Então, as primeiras 10 ou 15 obras da Galvan, o projeto era nosso, eu que fazia os projetos. E o primeiro projeto que eu fiz para esse grupo de 10 amigos, eu fiz todos os projetos de graça para buscar um financiamento na Caixa Econômica, que era um financiamento individual para cada um dos 10 amigos, todos com poder aquisitivo relativamente baixo, que dependiam de financiamento. A Caixa Econômica Federal deu um financiamento fundamentado no pior cadastro, e assim, então, a gente fez um empreendimento aqui em Vila Velha, quando aqui tinha 4 prédios, mais ou menos, assim, quase não tinha nada em termos de edificações. 1982. Hoje, se você olhar aí, entrar no Google e ver as imagens de Vila Velha, você vai ver o que Vila Velha se transformou. E esses 10 amigos que entraram nesse formato, né, e que eu fiz a obra, no final nenhum cumpriu o objetivo de ficar com o próprio apartamento, porque o mercado veio em cima e pagando muito mais do que todo mundo tinha aplicado, e como também as pessoas não tinham aplicado do próprio bolso, a maior parte era de financiamento, o lucro foi assim,
muito grande para todo mundo que participou. E aí aquele negócio, vamos fazer mais, vamos fazer mais. Outros grupos também se formaram, que nem eram muito da minha relação, e vieram procurar a gente como engenheiro para fazer os projetos, para ser o engenheiro da obra, administrar o empreendimento deles. E assim que começou, eu trabalhei como engenheiro autônomo aí durante 5 anos, meio assim, gato escaldado de empresa, por causa dessa questão de contador, por causa dessa insegurança, até que o contador que fazia o trabalho para mim falou assim: Zé Luiz, você está pagando muito imposto como engenheiro autônomo, você tem que montar uma empresa. E aí eu estava, inclusive, no escritório de uma das obras, quando eu escrevi Galvan, que é Galveias, que é meu sobrenome, e Van, W-A-N, é o sobrenome da minha esposa, e um plágio de uma empresa da família dela, lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais, Covan, que seria Colares e Vanderlei. E era uma empresa que a gente tinha muito orgulho pela própria trajetória, por tudo que tinha construído. Então, a Galvan nasceu dessa maneira e a gente continuou fazendo condomínio fechado. E é a única coisa, é o único formato, modelo que a Galvan usa. Incorporação por administração a preço de custo. Ô, Zé Luiz, uma coisa interessante é que eu acompanhei muitas empresas de condomínio, de administração, ao longo das últimas décadas aí, e eu sempre vi algumas delas sendo picada pelo mosquitozinho da incorporação. Em algum momento o olho crescia e ela dizia: agora eu vou incorporar, né, meus próprios prédios, vou ganhar mais, ou seja lá o que for. Também tem muito desgaste, né, da administração, cada negócio tem seus problemas. Em algum momento você diz: pô, eu quero outro tipo de problema agora, quero ver se o jardim do vizinho é mais verde. Você foi tentado também por isso, não? Olha, de certa forma, você compara o que um condômino que participou de um condomínio seu ganhou e aquilo que você ganhou. Você faz uma obra, às vezes, aí, vamos supor, uma obra de 50 milhões. A Galvan cobra 20% de taxa de administração, onde nesses 20% está englobado 2 serviços que a gente presta. Um, de administrar o condomínio propriamente dito, o grupo de pessoas, com a conta corrente de cada condômino e com toda a parte burocrática que representa administrar um condomínio. E isso não é uma coisa para ser desconsiderada, porque às vezes ela é mais trabalhosa do que até a própria edificação. E outro ganho por fazer a construção. Então, para fazer essas duas coisas, a Galvan cobra 20% de taxa de administração. A gente nunca cobrou menos do que isso, a não ser nesse primeiro empreendimento lá que a gente começou para os amigos lá, que eu cobrei 14%. Eu tenho um certo até orgulho de cobrar uma taxa, que eu não conheço outra consultora que cobre mais do que isso, conheço que cobre igual. Porque você, quando faz administração, o que você está oferecendo para o seu cliente é serviço. E para você oferecer serviço, você tem que ter uma estrutura à altura do serviço que você oferece. Então, a Galvan hoje tem 50, 60 funcionários dentro do escritório e a gente fornece esse serviço e 20% é uma taxa que a gente defende bem dentro desse aspecto. A questão aí de ser mordido por isso é exatamente isso. Você, numa obra de 50 milhões, quando você fatura a sua administração, seria 10 milhões, por exemplo, 10 milhões dividido em 4 anos, que é o tempo que a gente estabelece para a obra, para dar flexibilidade e condição financeira das pessoas participar. É mais em função financeira do que da possibilidade de fazer a obra num prazo menor, não é isso? Então, quando você, ao final de tudo, você analisa o que o condômino ganhou e o que a construtora ganhou, aí você vê que o condômino ganha 2 vezes mais do que o que você ganhou. E aí você fica tentado a falar assim: poxa, se eu, ao invés de ter feito condomínio fechado, se eu tivesse vendido todas as unidades, etc., eu teria ganho mais. Mas isso é uma ilusão. E outra coisa, você, como construtor, também tem a possibilidade de ser condômino. Você pode ficar
assumir com 10%, 20% ou alguma coisa do condomínio. E eu ganhei muito dinheiro como condômino da Galvan. Proporcionalmente, eu ganhei mais, principalmente proporcionalmente ao risco e tudo que representa, né, você entrar nessa linha de construção. Eu tive também uma situação, Felipe, interessante, porque num lugar pequeno igual Vitória, você tem um modelo, alguma coisa que dá certo, todas as pessoas começam a comentar no botequim, na cerveja e tal, e aí aparece uma porção de gente para fazer a mesma coisa que você faz, porque esse modelo ele tem uma situação interessante. Você não precisa ter recurso, você precisa ter credibilidade para formar o grupo. São as pessoas que são responsáveis por todo o dinheiro que entra na obra, né? Você ganha uma taxa de administração. Então apareceu contador, médico, tudo quanto é tipo de pessoas, agrupando, reunindo algumas pessoas para fazer obra nesse modelo de condomínio, e aí cobravam a taxa de administração de 15% ou até menos, e diziam, estou cobrando menos do que a Galvan, e as pessoas satisfeitas com a Galvan, o clima favorável, as pessoas não tiveram dificuldade de formar esse grupo. Só que as pessoas não tinham capacidade de gerenciar aquilo que elas se propunham fazer. Muitas vezes também, numa dificuldade ou de outra, até questão de desonestidade também, foram coisas que aconteceu em muitos desses grupos que se formaram. Isso, se por um lado prejudicou o modelo, também teve aquela situação assim, condomínio fechado, eu só entro se for da Galvan. Então, isso repercutiu por um lado ruim, mas também teve o seu ponto positivo. Então, realmente, você é tentado a ser mordido por esse bichinho aí de aumentar seus lucros. Mas outras pessoas e essas empresas que tiveram dificuldade, perderam a credibilidade para formar grupo, mas aí com algum dinheiro partiram para fazer incorporação dentro do modelo mais tradicional de preço fechado, quase todas sucumbiram. Então, um amigo meu... É interessante que exatamente a minha experiência. Ou sucumbiram, ou quase. Faltou muito pouco e voltam para condomínio. Acabam voltando para condomínio. Pulam a fogueira e voltam para casa. Mas aí com muita dificuldade, porque aí, na maior parte das vezes, não tem tanta credibilidade. E aí entram algumas situações, Felipe, sério de condomínio. Você, na questão de condomínio, a primeira dificuldade que você se depara é com o financiamento, porque aí você tem que atender só aquelas pessoas que têm capacidade de bancar a obra no período da obra. E repare que isso acaba sendo uma injustiça social, porque as pessoas que têm capacidade, que têm alguma condição financeira de bancar o custo da obra no período da obra, têm a satisfação e o privilégio de ter seu apartamento a preço de custo, nesse modelo de preço de custo. Já a pessoa com menos capacidade para isso tem que ir para o mercado financeiro, tem que dividir o lucro com os bancos e acabam pagando mais caro proporcionalmente por suas habitações. Exatamente as pessoas que deveria mais ser privilegiada. Então, a gente foi até a Caixa Econômica, ficamos 2 anos buscando aí, se a incorporação por administração a preço de custo está na legislação, desde 64. É um sistema seguro, é um sistema interessante. Por que a Caixa não oferece um financiamento para esse modelo? A gente chegou a desenhar algumas possibilidades de modelo para a Caixa embarcar nesse financiamento e a cartada final da Caixa foi dizer para mim, nós não vamos criar uma linha de financiamento para atender uma construtora lá do Espírito Santo. Falei, não, mas o mercado de obra a preço de custo é muito maior do que vocês estão pensando. Talvez vocês não tenham conhecimento disso. Reunião prévia solar Mata da Praia. Desculpa aí, hein? Isso aí você vai ter que editar. Deixa eu ver como é que eu vou desativar aqui o calendário. Encerrei aqui, pronto.
Desculpa aí, então, mas só para dar continuidade, então, diante do que essa pessoa da Caixa Econômica, né, e a gente recebeu ajuda para levar o modelo à frente. Tínhamos lá na diretoria da Caixa em Brasília 2 pessoas aqui do Espírito Santo que conhecia a Galvan, conhecia o modelo, sabia de quantas pessoas eram satisfeitas com esse modelo de incorporação a preço de custo, mas eles acharam que não tinham demanda para criar um modelo para isso, e aí eu pensei o seguinte: a gente precisa criar no Brasil uma associação das empresas que trabalham com esse modelo. E aí você poderia até pensar, olha, mas a associação existe, você tem os sindicatos, você tem outras associações de empresa, só que você tem o seguinte: 70% do interesse das empresas que trabalham em condomínio fechado e condomínio a preço de custo, 70% converge nos interesses de legais, com prefeitura e todos os interesses. Mas tem 30% de divergência nos interesses, né? Então, se você não tiver uma associação específica para você trabalhar e brigar por esse modelo de incorporação a preço de custo, fica difícil você trabalhar isso a nível de Brasil. Então, eu aproveito assim, essa oportunidade aqui para convidar as empresas que tenham algum braço que trabalham com obra a preço de custo, que a gente possa se unir e fazer uma associação forte, bem estruturada, com uma boa assessoria jurídica em todos os aspectos, e que a gente, inclusive, padronize a forma de atuar. Tem algumas sugestões para esse modelo, Felipe, que eu coloco, e que eu acho que foram assim, super importantes para a Galvan atingir o nível de empresa que atingiu hoje, com 1.300.000 metros quadrados de obra construída, com condomínios não só para as pessoas morarem, mas também para você construir um hotel, para as pessoas oferirem renda desse hotel. Isso pode ser construído hospital, isso pode ser construído qualquer coisa. A união faz a força. E o pouquinho de dinheiro de cada uma das pessoas juntos são capazes de construir muito. Inclusive, lá quando a gente começou em 80, você quer falar alguma coisa? Lá no idos de 80, o que aconteceu? A população inteira depositava dinheiro nos bancos, e os bancos que tinham a função de pegar esse dinheiro, né, de todo mundo e aplicar numa empresa, num desenvolvimento, numa criação de emprego ou qualquer coisa, aplicava em quê? Em overnight. Tudo ia para o déficit público do governo. Então, a gente tinha que criar o nosso próprio banco, vamos dizer assim, para que as pessoas colocassem dinheiro ali e a gente produzisse a obra, etc., juntando o pouquinho de cada um. Então, foi uma coisa até, de certa forma, necessária, porque antigamente, eu não sei se você lembra disso, abria o financiamento, fechava o financiamento, e daqui a pouco a taxa mudou, aí tem uma taxa, uma sobretaxa para você conseguir financiamento. Então, uma dependência muito grande, que graças a Deus, com a alienação fiduciária e com a patrimônio de afetação, deu mais equilíbrio, deu mais sustentação ao nosso mercado e principalmente segurança jurídica, e os bancos, então, voltaram a colocar dinheiro no mercado financeiro, não é isso? Luiz, e eu queria saber de você o seguinte, em relação a esse problema que você levantou aí das pessoas com uma renda menor, né? Você conseguiu encontrar alguma solução para isso, para elas conseguirem entrar nesse mercado? Né? Porque o que eu vejo aqui mais na minha região é que só empreendimentos de um alto padrão é que conseguem ser feitos em regime de administração. E aí, você conseguiu fazer algo diferente? Olha, muitos empresários do Brasil conhecem o Aristóteles,
que é aqui do Espírito Santo, você deve conhecer. E o Aristóteles, o pai dele, fundou o Inocops, que as pessoas pensam que é empresa pública pelo nome, mas é uma empresa privada. E o Inocops faz a mesma coisa que a Galvan. Eu até falava assim, a Galvan é o Inocops que trabalha para uma classe né, de poder aquisitivo um pouquinho melhor. Mas o Inocops aqui do Espírito Santo, ele está vivo até hoje, só que ele trabalha com um modelo de cooperativa, não é com a 4.591. Então você agrupa as pessoas e depois você sorteia a unidade, é um modelo assim, um pouco diferente, mas que aqui no Espírito Santo é um sucesso. Eu até, assim, né, nessa sequência aí de entrevistas que você vai fazer, o Aristóteles seria um bom nome para falar desse associativismo para se atender a parcela mais que precisa de financiamento, mas realmente assim, precisa de um trabalho muito grande nesse sentido, Felipe. Uma outra coisa, Felipe, que às vezes o governo federal bate no peito e fala, nós vamos dar aí 20% de subsídio para fazer a obra assim. Na verdade, assim, aqui para nós, eu sempre pensei, se a obra não for feita, o governo federal não arrecada nada, o estadual não arrecada nada com venda de materiais, o municipal também não arrecada nada, nem com IPTU, emprego não é criado. Então, quando o governo, quando o Estado dá 20% de subsídio, ele recebe de volta mais de 30%. Então, quer dizer, não é subsídio, é que ele não receberia nada, e em vez dele receber 30%, ele recebe 20%. Muito inteligente, aliás, né? Então, o subsídio poderia ser muito maior do que é o subsídio, sem que isso represente qualquer desfalque para o setor público. Ao contrário, né? Porque quando você fomenta emprego, você fomenta consumo, e a construção civil ela é basicamente de produtos nacionais. Muito pouco tem de produto importado na construção civil. Então, você repare que a construção civil ele é um agente de fazer o dinheiro mudar de dono. O dinheiro sai da pessoa que tem capacidade para comprar para a pessoa que precisa do trabalho na construção civil, que é um trabalho não especializado. A função social da construção civil e de todo o mercado que existe, né, tudo que envolve a construção civil, ele é muito maior até do que se fala. Não é só uma questão financeira, é uma questão realmente de oportunidade. Repare o seguinte, aonde você mora, qual é a economia dos bairros de periferia, das pessoas que moram mais pobres, seja da pessoa que tem um botequim lá, que tem alguma atividadezinha comercial pequena, numa favela, num bairro mais pobre, da onde que sai o dinheiro que vai circular nesses bairros? Ou ele sai das drogas, da onde realmente todos deveríamos combater, ou ele sai do empregado do comércio e mais ainda da construção civil. Então a construção civil alimenta a economia dos bairros mais pobres, mais necessitados, e ela não é vista dessa maneira. Então eu acho que alguns modelos de financiamento, alguma estrutura de fomentar mais ainda e irrigar mais ainda a construção civil, mas não pelo empresário, mas pelo grande déficit habitacional que existe no Brasil, né, e que dentro desse modelo, por exemplo, nosso, que pode oferecer a uma pessoa aí 20, 25% mais barato do que se comprasse um imóvel no sistema de preço fechado, mas você não oferece isso, às vezes, para a classe mais pobre por falta de financiamento. Né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. A CIA Inteligência Imobiliária do Paulo Toledo atua em todo o país e seus serviços são direcionados para incorporadoras e loteadoras que tenham como objetivo lançamentos de alta performance com vendas rápidas e ganho de preço. Diferente em cada cidade, igual em todo o país,
Esse é o slogan da CIA, e isso quer dizer que depois de décadas de experiências, eles são capazes de entender e respeitar a cultura de cada cidade, ao mesmo tempo em que sabem quais técnicas de vendas funcionam, independentemente da localidade. Para mais informações, acesse o site www.imovel-cia.com.br. A Prospecta conhece como poucos o mercado imobiliário brasileiro e suas pesquisas de mercado possibilitam que as empresas reduzam os riscos e aumentem as chances de sucesso dos seus projetos. Empreendimentos imobiliários são atividades arriscadas e que exigem grande necessidade de recursos. Por isso, se você não pode se dar ao luxo de lançar um empreendimento e não ter sucesso, você deveria pensar seriamente em contratar a Prospecta. A Prospecta resolve várias dores de incorporadoras e loteadoras, como o dimensionamento do tamanho do mercado, ajuda a decidir se o empreendimento deve ou não ser lançado naquele momento, se a quantidade de unidades será absorvida pelo mercado, qual será a velocidade de vendas, a precificação adequada dos empreendimentos sem errar para cima nem para baixo, e a entender melhor a sua concorrência. Para mais informações, acesse o site www.grupoprospecta.com. Agora, José Luiz, outra pergunta que eu queria saber é o seguinte: você começou lá, 40 anos atrás, mudou muita coisa na maneira de fazer esse tipo de empreendimento, ou é basicamente a mesma coisa e foram melhorias tecnológicas, acessórias, assim, mas teve algo que você fazia lá atrás que hoje você faz diferente? É muita coisa diferente, né? Hoje, assim, você sendo presidente de uma empresa, é bom que você conheça a engenharia, conheça os processos, etc. Mas hoje a gente tem, eu tenho um diretor de obras, por exemplo, o Sancler, que é perfeito, ele é até sócio, outras engenheiras, a gente tem muita engenheira no quadro. A gente tem uma preocupação com a sensibilidade de acabamento, a gente tem uma série de coisas que melhorou em termos de processo. Mas talvez a coisa mais importante aí da pergunta que você fez foi quando eu me lembro, quando eu trabalhava na Encol, por exemplo, tinha uma figura no canteiro de obra chamado capataz. E o que era o capataz? Era quem chefiava os ajudantes na hora de uma concretagem e tudo mais. Você lembra como é que era a concretagem antigamente? Você fazia o concreto na própria obra, você tinha aqueles elevadores, era um processo até bonito de se ver, mas pouco prático quando começaram a introduzir as concreteiras. Então teve muito desenvolvimento no modelo, né, em qualidade e tudo mais. Mas eu acho que o mais importante é a forma como hoje todos nós empresários tratamos os funcionários da construção civil. Isso aconteceu até na sua casa em termos de domésticas também. Quer dizer, as pessoas passaram a serem tratadas como a vida inteira sempre mereceram. Então você trata muito bem hoje qualquer pessoa, porque nesses últimos anos isso vigorou na sociedade, né? Isso foi colocado da mesma maneira, a noção ambiental, o interesse da preservação ambiental, que às vezes as pessoas pensam que o empresário não tem, e na verdade tem e muito. Essa sensibilidade também do trato com as pessoas. Você sabe que para um pedreiro trabalhar bem, para um ajudante trabalhar bem, para uma pessoa que presta serviço trabalhar bem, tem duas coisas importantes. A remuneração, é lógico que é importante, e aí você vai estar no limite do que o mercado concorrente seu oferece, porque você tem que ter um produto, você tem que ter alguma coisa que concorra no mercado que você atua. Mas o outro lado é a forma como as pessoas são tratadas. Você antigamente, você via muito que o empregado ia lá, botava um prego lá na tubulação para no futuro dar vazamento, ou estragavam material de propósito, ou até situações assim de ameaçar, empurrar engenheiro ou algum encarregado de cima da obra, esse tipo de coisa. Então isso acontecia porque antigamente você tinha um trabalho onde
os funcionários da construção civil não eram dignamente tratados. Você não tinha, por exemplo, como você tem hoje, instalações para eles condizentes com as pessoas que são, com chuveiro, com banheiro suficiente, com lugar para fazer sua refeição, com todo cuidado também que você tem com relação a acidente de trabalho, tornar ali realmente um ambiente bacana, onde o empregado tenha interesse de voltar a trabalhar com você. Porque o empregado da construção civil, é muito difícil que você tenha continuidade de trabalho para ele. Mas é interessante que quando você abre uma outra obra, um novo posto de trabalho, aqueles mesmos funcionários venham te procurar porque a sua empresa dá essa dignidade a eles como empregado. Então, tudo isso acontece e também acontece com seus clientes. Eu acho assim, você achar que você vendeu um apartamento e aí só vai encontrar o cliente no dia que o prédio ficar pronto, eu acho que isso é uma coisa démodé. Mesmo empresas aí que trabalham com preço fechado, elas promovem reuniões, elas promovem um churrasco, elas promovem alguma confraternização para que não fique o cliente tão distante do construtor. Ou seja, esse modelo que a gente atua, ele foi muito importante, ele ensinou muito a importância do relacionamento, da parceria, da solidariedade, e por isso mesmo, assim, com todo o trabalho que ele dá muito mais trabalho do que o modelo de preço fechado. Né? Você está sempre atento, você tem muitos problemas individuais de cada condomínio para resolver, mas você tem na lei um amparo fantástico, Felipe, porque a Lei 4.591, naqueles tópicos que versam nesse modelo de incorporação a preço de custo, eu sou apaixonado pela lei nesse aspecto. E sabe por quê? Porque é uma lei que tem a filosofia de proteger a sociedade, o grupo, em detrimento da construtora, da administradora ou do condômino individualmente. Você vê, por exemplo, aí no artigo 52 da Lei 4.591, só pode ter a posse da unidade dada pela comissão de representantes e pela construtora o condômino que estiver totalmente em dia com o condomínio. Isso é para preservar o interesse do condomínio. Outra coisa, tudo do condomínio ocorre numa conta bancária que é do condomínio. A conta bancária é aberta em nome do condomínio, todos os materiais comprados em nome do condomínio, todo o pessoal também registrado em nome do condomínio, ou seja, a única coisa que o condômino compra é a fração de terreno. O restante é dele, desde o momento que ele entrou no condomínio. Então, todo o patrimônio que existe ali na construção já é do condômino. Olha que interessante isso. Quando lá na frente você vai averbar a obra e ele ter a escritura do apartamento, ele tem a escritura da fração do terreno e ele não tem que pagar ITBI sobre a obra, porque não há transferência, já foi construído em nome dele. Foi ele que pagou a lajota, foi ele que pagou o ferro, foi ele que pagou a mão de obra, então não há de ter ITBI para ele transferir tudo isso que era dele para ele mesmo. Então você tem também uma economia. É claro que quando um condômino entra no meio de uma obra, ele vai ter que pagar ITBI sobre aquela parte que foi construída antes dele entrar, porque aí não foi ele que comprou. Né? Então, as notas fiscais em nome do condomínio e tudo girando em nome do condomínio. Repare como essa lei é interessante, Felipe. O que, na verdade, levantou o mercado imobiliário no Brasil, com IPO, com tudo? Foi alienação fiduciária e o patrimônio de afetação. Da onde que isso foi tirado? Isso foi tirado exatamente do condomínio fechado, da incorporação a preço de custo, que existe desde 64. Porque se a conta bancária é do condomínio, quer dizer, o patrimônio de afetação ele já está definido ali. Mesmo que a Galvan tenha 10 condomínios tocando,
Cada condomínio é um condomínio, tem seu CNPJ próprio, né? Tem tudo independente. Pode estar faltando dinheiro numa obra, sobrando na outra, não interessa. Cada obra é uma obra, é o patrimônio de afetação. E a alienação fiduciária? Você sabe que um condômino inadimplente, com 3 parcelas consecutivas ou não, extrajudicialmente, ele é tirado do grupo, ou em leilão, ou na forma como você escreve no contrato. Então, veja como a lei, no tocante à obra por administração a preço de custo, ela é uma lei que merece os nossos aplausos pela filosofia e pela forma que ela foi instituída. Veja, por exemplo, lá no artigo 60, as atribuições da comissão de representantes. A comissão de representantes que tem que ser eleita pelos próprios condôminos. Então, assim, é um modelo que dá muito trabalho, mas dá muita satisfação pela satisfação das pessoas quando estão recebendo a obra, na última assembleia, onde a gente trabalha com as vagas de garagem sendo sorteada na última assembleia. Isso tem uma vantagem também que faz com que ninguém falte à assembleia. Embora esse sorteio seja aleatório, mas a pessoa quer participar do sorteio. Sempre que você quiser um quórum grande na sua assembleia, coloca na pauta lá algum assunto relativo à vaga de garagem. E aí você pode colocar o critério do sorteio da vaga de garagem. Aí a assembleia enche. Então, tem coisas que você vai aprendendo com o tempo em termos de condomínio fechado. Eu queria ver, né? Se você, assim, você, com toda a sua experiência aí, quais são as grandes lições aprendidas, assim, os conselhos que você daria para alguém para errar menos do que você errou, cara? Olha, vamos falar em termos de condomínio fechado. Quais os grandes problemas e obstáculos que a gente encontrou em condomínio fechado e que eu tenho certeza que você encontra e todo mundo encontra? Eu vou contratar uma obra para você por administração. Quanto mais caro ficar a obra, mais você ganha. E eu é que vou ter que pagar isso. Quer dizer, que certeza eu vou ter que você vai cuidar para que a obra fique no menor preço? Isso era uma pergunta que eu ia fazer, porque eu me lembro lá no começo, né, há 20 anos, quando eu deparava muito com isso, sempre os incorporadores sempre acusavam, né, as empresas de administração por custo de ter esse conflito de interesse, né? E quando você pegava alguém que, não, por exemplo, não tinha credibilidade que você tem, um novo player, né, muitas vezes a gente ficava se perguntando, será que esse cara não está realmente majorando as despesas? É verdade. Bom, então a gente tinha que mitigar esse processo. E como a gente mitigou, Felipe? Na verdade, a gente mitigou 3 aspectos, esse é um deles. Simplesmente dizendo o seguinte, olha, se a obra ficar acima do orçamento apresentado, não tem taxa de administração. Ou seja, a taxa de administração de 20% que você vai me pagar, ela está limitada ao orçamento prévio em CUB. Lógico. Então, ninguém pode dizer o seguinte, ficou mais caro e você ganhou mais. Porque eu acho que, em toda a sociedade, você tem que buscar e eliminar o antagonismo. Não pode, numa sociedade, uma coisa que seja bom para um ser ruim para o outro e vice-versa. Um outro problema de condomínio fechado, e que aconteceu quando algumas empresas começaram a surgir para fazer a mesma coisa que a Galvan fazia aqui no mercado. Um apartamento que você orçava e que você olhava o apartamento, ele ia custar R$500 mil, a pessoa pegava, oferecia aí nas imobiliárias aí, pregando mentira que iria custar 300, 350. E isso fazia com que o leigo, principalmente, as pessoas acreditavam, porque é muito fácil acreditar em coisa boa, né? E aí as pessoas entravam no condomínio. Quem está no fogo tem que se queimar. No final, é claro que esse dinheiro não dava para fazer a obra. No final de tudo, a obra podia até ficar mais barata do que se fosse a preço fechado. Só que a frustração da pessoa que sonhou com aquela unidade, que sonhou com aquilo, se vê apertada, se sente enganada, e isso é uma coisa também que precisava ser mitigada. Ou seja,
O orçamento tem que ter credibilidade. E olha como é que a lei também, nesse aspecto ampara, mas poucas empresas até observam. Você, para apresentar custo no condomínio fechado, você é obrigado a destacar qual é o custo do terreno, qual é o custo da construção, e você tem que destacar, e você tem que apresentar os custos pelo quadro 3 da BNT, né? E claro que você tem uma variação ali, mas você tem que preencher o quadro 3 da BNT, demonstrando que a previsão do que você está falando de custo coincide com a realidade. Mas o que a Galvan fez isso? Quando um amigo me perguntou, Zé Luiz, eu estou querendo entrar num condomínio de uma outra empresa concorrente de vocês, está fazendo condomínio fechado, e olha aqui o negócio, e me mostrou, eu vi que o preço não condizia com o que realmente iria acontecer. Mas eu também, é complicado você falar de um concorrente, esse preço aí é um preço aviltado, é um preço que não corresponde à realidade. E aí eu falei para esse amigo meu, falei o seguinte para ele, olha, faz o seguinte, oferece lá na construtora que você paga 10% a mais, mas você fica livre da diferença de custo. Se a construtora aceitar, ela confia no orçamento que ela está te passando. Se ela não aceitar, aí tire suas conclusões. E aí eu pensei, por que eu estou falando isso para outra consultora? Por que eu não adoto isso na Galvan? Aí adotei, primeiramente, dessa maneira. Se o condômino quisesse pagar 10% a mais, eu bancava qualquer diferença, mas ele pagaria esses 10% como se fosse um seguro do preço. Mas depois eu mudei isso para melhor ainda. Falei assim, olha, qualquer empreendimento nosso, se a obra passar de 10% do que foi previsto e que não seja oriundo de modificações ou de algumas solicitações em assembleia de melhoria, alguma coisa que acarrete aumento de preço, a Galvan banca. Então, com isso aí, eu dei credibilidade ao orçamento. Olha, pode entrar, que eu não estou colocando aqui um orçamento em que você vai ficar engasgado no meio do caminho, sem nada. Uma outra coisa... E numa situação como essa agora, de inflação dos últimos 2 anos, como é que você resolve? A gente trabalha com CUB. Todo o nosso orçamento, tudo é indexado ao CUB. O orçamento, ele é uma ferramenta fantástica e que você tem que acompanhar quando você está executando uma obra, principalmente uma obra em 4 anos. Você tem que, a todo momento que você está comprando alguma coisa, contratando alguma coisa, você ter alguma coisa para confrontar. E se você não tiver seu orçamento indexado ao CUB, você não vai ter realmente uma confrontação que te sirva para um gerenciamento melhor. Então, todo o nosso orçamento, toda a nossa base de negócio é fundamentado pelo CUB. Mas eu ia complementando, falando para você de uma terceira situação. Imagine um condômino que vira e fala assim, olha, eu confio muito na Galvan, confio, né, em você e tal, gostaria de participar nesse condomínio, só que esse modelo seu, que você usa aí, esse modelo da 4.091, eu sinto que a gente tem que confiar só nos nomes. Porque se eu cumpro com a parcela que me cabe cumprir, se eu aporto aquilo que me cabe, mas o outro condômino não aporta, e tudo bem, você está falando aí que 3 parcelas consecutivas ou não, você tira ele e tudo mais, mas mesmo assim eu tenho que confiar muito mais nos outros condôminos do que na Galvan. Aí a gente colocou uma terceira situação que eu acho muito interessante, que é o seguinte: qualquer falta de recursos no condomínio que destoe do cronograma da obra até o limite de 6%, a Galvan empresta o dinheiro ao condomínio e banca essa defasagem, para que a obra também não tenha aquele outro problema de condomínio de se arrastar aí, não ter prazo e tudo mais, que é uma outra coisa também que se fala do condomínio. Não tem prazo para terminar, etc. Você, alguma vez, você necessitou fazer esse aporte? E é correto isso?
Inclusive, eu tenho 2 cases de sucesso para te contar. Um, quando o Collor assumiu o governo, e que você lembra que ele tirou o dinheiro de todo mundo. Diante de uma situação daquela, e sem dinheiro para tocar as obras, quer dizer, a obra não gastando, foi um momento que o que eu recebia de taxa de administração não cobria o meu custo fixo administrativo da Galvan. Então foi um problema, foi um desafio, foi um problema muito sério. Mas, particularmente, eu lancei aqui um empreendimento, e olha que interessante, foi uma parte hotel. Era um empreendimento que nasceu com 60 apartamentos e tinha tanta gente querendo participar do condomínio que eu mudei o projeto, dividi os apartamentos no meio e transformei em 160 unidades. Teve unidade que eu dividi em 3, para poder abrigar a mais pessoas que estavam querendo participar do grupo. Ô, Felipe, formamos o grupo assim na semana que a gente lançou o produto. É porque já tinha gente também aguardando, né? Quando tiver tudo pronto, você me fala. Isso é muito comum hoje em loteamento e tudo mais, né? Aquele modelo de panela de pressão que a gente conhece e tal. Mas o que aconteceu? 2 meses depois, o Collor assumiu e tirou o dinheiro de todo mundo. Aí eu comecei a receber as ligações. Zé Luiz, vou ter que desistir. E não era nem um apartamento, era uma segunda opção de investimento, que era uma parte hotel. Vou desistir. Aí eu fiz uma enquete com todas as pessoas, fazendo 3 perguntas. A gente adia o empreendimento, a gente pode começar agora, você tem condição de começar agora, a gente começa um pouco mais devagar, ou você desiste completamente. A metade desistiu. Então, num condomínio totalmente fechado, ficamos com 50% dos condôminos, e aguardando que a coisa pudesse melhorar dali para frente. Mas eu não sei se você lembra, mas carro usado baixou de preço, as pessoas não tinham liquidez, foi um período grande aí depois disso e você não recuperava nada fácil. É engraçado, a quantidade de pessoas que quebraram ou que tiveram problema naquela época é uma coisa impressionante mesmo. E por que eu chamo isso de um case de sucesso? A obra já pronta, com estrutura pronta, a alvenaria, vamos dizer, tinha aí 60% da obra pronta, e aí as pessoas então contribuíram e começou a fazer falta o dinheiro daquelas pessoas que tinham desistido. E aí a gente fez uma assembleia com todos os presentes e nós colocamos o seguinte para a assembleia: olha, nós não temos muita alternativa, nós só vamos ter o nosso investimento de volta a hora que o apart hotel ficar pronto, que ele começa a gerar alguma renda. Se a obra ficar parada desse jeito, não tem como. Então, eu quero propor aqui para vocês o seguinte: ou cada condômino assume uma unidade a mais, quem não quiser assumir uma unidade a mais, empresta dinheiro para o condomínio pelo rendimento da poupança, e o primeiro rendimento que for oferido quando o hotel estiver pronto, esse primeiro recurso será para devolver os empréstimos e posteriormente, então, a gente começa a distribuir. E olha, 100% aderiu ao projeto. Então, quando você tem um conjunto muito grande de pessoas, mas você tem assim propósitos bem colocados, mas tem uma coisa importante a dizer. Ninguém pode propor uma coisa dessa, um sacrifício, uma obrigação de colocar mais dinheiro, alguma coisa assim, sem você dar alguma coisa de si. E aí o que eu coloquei para as pessoas? Olha, sobre essas novas unidades aí, a Galvan vai cobrar só a metade da taxa de administração. Porque você não pode pedir nada a ninguém sem você também dar alguma coisa de si. E agora, muito recentemente, eu não sei, a gente passou aqui 5 anos de crise recentemente. Então, um condomínio também de salas residenciais, a gente não teve problema, né? Mas quando você foge um pouquinho disso, um condomínio de salas,
que é um AAA, que tem um pouquinho de apartamento, tem um mall no térreo e tem 300 e poucas salas. Talvez seja um dos melhores AAA daqui de Vila Velha, que a gente terminou agora. Mas o que aconteceu? A gente estava com inadimplência enorme em função dessa crise. Mais de 10 milhões de inadimplência. Além de algumas unidades também de sala, que, embora a gente tenha tido uma adesão também rápida, foi interessante a curva de adesão, porque foi uma adesão rápida, atingimos 50%, 60% da adesão, aí demorou um pouquinho mais de 50% a 60%, e depois não teve mais adesão nenhuma, o mercado parou. E durou muito tempo essa parada, né? Então, a gente que trabalha com a construção, a gente vive esses altos e baixos de mercado. E aí houve a mesma coisa. Fizemos uma reunião aí, nós tínhamos 200 condôminos e tínhamos aí a metade das salas sem ninguém contribuir com essa metade das salas. E no momento também que a Galvan tinha adquirido a participação de um sócio que saiu, e aí a Galvan tinha, de certa forma, se descapitalizado com a saída desse sócio. E nós, então, não tínhamos o suficiente para emprestar para o condomínio mais do que aqueles 6%. Senão a gente até, numa situação dessa, emprestaria. Fizemos uma assembleia, Felipe, com 200 condôminos e propusemos o seguinte a eles: olha, a gente banca, garante a conclusão da obra, libera 100% da taxa de administração dessas unidades que estão por vender. Vocês, para os condôminos aqui, vocês têm oportunidade de aumentar o número de vocês aqui. Se vocês também emprestarem dinheiro para o condomínio, esse dinheiro também será remunerado pelo CDI, na mesma quantidade de parcela que vocês emprestarem. Assim que a obra ficar pronta, o condomínio devolve com aval da Galvan, porque se o condomínio não tiver recursos, a Galvan aval. E olha, 4 votos contra, de 200 condôminos. Então, isso é um outro case de sucesso importante. E assim, e só para lembrar o que a lei fala sobre isso, o que a Lei 4.591 fala sobre isso é o seguinte: se você tiver falta de recursos no condomínio, mesmo que seja por unidades ainda não, que ainda não tenham tido adesão, a construtora ou quem promoveu o condomínio é obrigado a bancar a metade e os próprios condôminos são obrigados a bancar a outra metade. No nosso contrato com os condôminos e solicitação de reserva que as pessoas fazem para participar do condomínio, com tudo preparado, todo o planejamento da obra, toda a regra, toda a convenção de como a obra vai funcionar no período, né, de execução, a pessoa entra absolutamente consciente de tudo. E aí, uma cláusula que a gente coloca também, que também poderia ser considerado também uma forma de mitigar, que é o seguinte: olha, a Galvan ela pode bancar sozinha todo esse déficit do condomínio, desde que a Assembleia aprova uma prorrogação de prazo de conclusão da obra dentro da capacidade da Galvan de aportar. Então, é uma decisão também dos condôminos. Ou eles bancam a metade do déficit, ou eles deixam se liberam, a Galvan banca tudo, mas eles têm que aprovar a extensão de prazo. Nessa obra aqui, nossa aqui do Oceanville, que é um case de sucesso, só 4 pessoas votaram contra, e assim, você nem entende por que votou contra, porque uma obra paralisada ou sem recursos para dar continuidade não interessa a ninguém, mas tiveram 4 pessoas que votaram contra em 200. A obra terminou, é um sucesso. Hoje a gente está inaugurando, inclusive, um restaurante no lobby desse empreendimento. É um empreendimento que a gente pode dizer hoje que a satisfação dos condôminos
Eu não fiz assim uma enquete, uma medição para te dizer, mas assim, não tem problema nenhum com condômino. Poderia ter alguma situação de alguém ter entrado na justiça e tudo mais e tal, e na verdade tiveram mais ou menos também uns 4 que entraram na justiça e tal, mas as decisões que houveram até agora nos deram ganho de causa, até porque as comissões dos nossos condomínios, Felipe, elas são muito ativas. Numa assembleia de condômino, a gente faz questão que a comissão esteja junto com a gente ali, liderando a assembleia. Então, você respeitar a comissão de representantes, você respeitar cada condômino, você seguir a lei na íntegra, entendeu? É isso que eu gostaria que uma associação das empresas que trabalham na forma de construção civil, não estou dizendo que seja na regra da Galvan, mas que a gente tenha a possibilidade de discutir, de conversar, de contratar aí grandes juristas nessa área aí para poder padronizar os contratos, a forma de participação e tudo que precisa. Sabe que você falando isso da associação, estou me lembrando da ADIT, né? Eu fundei a ADIT em 2006, eu acho, e hoje é uma entidade nacional, né? Tem, sei lá, 230, 240 empresas associadas no Brasil todo, né? Mas sabe como foi o início? A gente queria captar investimentos estrangeiros para o Nordeste e a gente viu que em cada entidade, cada ADEME ou Sinduscom, só tinha 4 empresas, 3, 5 que tinham interesse naquilo. No resto, nenhuma empresa tinha interesse. Então, o que é que eu fiz? Eu chamei todas as empresas do Nordeste, né, assim, que tinham interesse nisso, liguei para cada presidente de entidade, que eram amigos meus, e disse, cara, quem são as empresas daí que mexem com isso? Então tá. E aí a gente fez uma associação que deu 40 empresas, aí ficou muito forte, focada totalmente no que nós tínhamos interesse, né, e rapidamente ela tomou muita tração. Então é uma coisa muito, muito parecida com o que você falou. Agora eu queria só lhe dizer o seguinte, não sei se você percebeu, a gente já está mais de 1h10 aí nesse bate-papo. Não é impressionante como tem gente, sabe, Zé Luiz, que faz o seguinte, olha, Felipe, eu não sei nem se tem papo para 1 hora, e quando passa 1 hora a pessoa toma um susto, assim, pô, já passou, tá? E aí eu queria dizer o seguinte, tudo que você falou agora, né, nesse papo todo, é basicamente um como fazer, né, como não ter problema, né, respeito, eu vi sua paixão aí, seus olhos brilhando, né? Você fala realmente com orgulho, né? Com aquele sentimento, né? de dever cumprido e de paixão mesmo pelo que faz, né? E acho que se qualquer empresário que queira entrar nisso ou esteja nisso, né? Ouvir esse papo da gente, vai ter a formulazinha lá, exatamente. Você vai pensando assim, várias coisinhas que você foi falando. Você estava falando e eu estava só pensando aqui comigo. Mas, cara, eu queria te agradecer muito aí, né? Queria passar a palavra para você aí para as suas considerações finais aí e agradecer mais uma vez realmente aí pela sua disponibilidade, tá? Realmente eu também não vi o tempo passar e eu só queria colocar uma palavra muito importante para quem administra condomínio fechado, incorporação a preço de custo. É a palavra equidade. Você tem que distribuir bem o pagamento de cada pessoa em relação à unidade que a pessoa fica. Não dá para você pensar que só o tamanho você vai promover justiça. Imagine um prédio de frente para o mar, um apartamento de 100 metros quadrados de frente para o mar, outro de fundo. Não tem cabimento a pessoa pensar que vai contribuir de maneira igual, porque o produto que a pessoa vai receber depois tem valores diferentes. E uma outra coisa importante também é o seguinte, essa participação ela requer equidade também na forma de você capitalizar o condomínio, de você aportar recursos ao condomínio. Você tem que estabelecer uma regra rápida, uma forma. A Galvan estabeleceu uma taxa que a gente chama taxa de equidade, que é tornar equânime o pagamento, né, o aporte financeiro de cada um dos condôminos em relação ao momento que ele aporta. Você tem um plano normal, com uma previsão do pagamento, mas tem pessoas que não querem ficar pagando todo mês, que querem antecipar. Tem outras pessoas que querem participar e não pode pagar dentro do plano normal, tem que adiar um pouquinho o seu pagamento. E aí é importante você estabelecer uma taxa além do CUB, porque o CUB só serve para fazer com que o valor seja o mesmo.
mas ele não dá essa equidade que possa equivaler à oportunidade de mercado de capitais. E é importante que o seu condomínio seja uma forma de capitalização. E aí é importante também, nisso aí, nós todos da construção civil, para dar credibilidade cada vez mais ao nosso setor, cuidarmos muito bem das finanças, não só da empresa, mas principalmente das obras. As construtoras deveriam ser fiscalizadas como banco, porque elas operam como banco, elas recebem muitos recursos dos compradores para entregar um produto lá no final. E o fato de você não ter essa fiscalização, quando você não é obrigado a fazer o patrimônio de afetação, e muitas vezes também, quando faz o patrimônio de afetação, você não tem uma comissão de representantes ali realmente atuante, e isso pode parecer que isso seja uma coisa ruim que eu esteja falando para o nosso mercado, mas não é de maneira nenhuma. É a transparência, a credibilidade, a forma de você tratar as pessoas como se todo mundo fosse seus sócios. Perfeito. E você tem uma relação com seus sócios na empresa muito boa, de parceria, etc. Então, se você considerar que seus condôminos são seu sócio, se você considerar que você tem uma grande contribuição para dar para o Brasil, tão carente de tudo que a construção civil pode oferecer, né, para a classe mais pobre e para todas as outras classes, aí eu acho que a gente vai ter uma construção civil forte. E o corretor de imóvel, ele precisa se preparar tanto quanto um corretor do mercado financeiro. É uma disparidade na qualificação de um corretor do mercado financeiro com um corretor do mercado imobiliário, na argumentação, no preparo. Então, a gente já melhorou muito nisso e deve continuar melhorando. O nosso mercado realmente é um mercado que dá muito prazer, tanto a nós como às famílias quando estão morando. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Fiquei encantado aí com essa oportunidade de estar participando e você vai me ajudar. De repente, nós podemos juntos formar essa associação a que eu me refiro aí, que vai ser muito bom para toda a população brasileira. Eu conheço uma turma boa que trabalha com isso, eu vou ver se eu faço essa ponta com algum que eu conheço, tá bom? Tá bom, fica com o meu telefone aí, estou à disposição de você e de todo mundo, né? Qualquer um que queira entrar em contato comigo, que queira conhecer mais de perto a forma que a Galvão atua, eu recepciono aqui no Espírito Santo, passo as informações que forem necessárias, porque a gente quer um mercado crescente e muitos parceiros aí trabalhando nesse setor. Show de bola. Um grande abraço, muito obrigado mesmo e continue com o sucesso aí todo que você tem, tá? Obrigado. Um abraço. Se você chegou até aqui, já deve ter ouvido os anúncios anteriores da CIA e da Prospecta. Como eu já disse, são empresas que eu confio e indico de olhos fechados. Além de meus amigos, o Cristiano Rabelo e o Paulo Toledo são profissionais respeitados, referências em seus ramos de atuação. Portanto, se você estiver precisando de pesquisas de mercado, não hesite em contratar a Prospecta. Se a sua necessidade for ter alguém para coordenar seu lançamento imobiliário, sua gestão de marketing ou lhe ajudar na formatação do empreendimento, a CIA está aí para lhe ajudar. Entre em contato com a Prospecta e com a CIA, diga que ouviu esse anúncio, que você terá um atendimento preferencial e condições especiais. Acesse www.grupoprospecta.com e www.imóvel-cia.com.br.